Pessoal, vamos falar sobre um assunto de química de suma importância porque enquadra vários outros subtemas de química, tá? Então, química, nesse caso então, diagrama de Lewis-Pauling, que vai direcionar a configuração eletrônica em si também como distribuição eletrônica, a camada de valência que vai corresponder à última camada, subnível mais energético, que na qual eu vou precisar da energia, ok? Para calcular a energia eu vou precisar do número quântico principal, que está direcionado ao número de camadas ou níveis, e vai variar da camada K, L, M, N, O, P, Q, assim por diante, na numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números de baixo são os números quânticos principais. Já a soma com L, que na qual é o número quântico secundário, que depende dos subníveis. Os subníveis é S, P, D, F, ok? Onde o S é 0, P é 1, D2, F 3. Então, em cima é os subníveis e embaixo é o número quântico secundário. Começamos então com o diagrama de Lewis-Pauling. Para começar o diagrama de Lewis-Pauling, então, a gente coloca as camadas, que é K, L, M, N, O, P, Q. Numero cada uma dessas camadas. Que essa numeração já corresponde ao número quântico principal. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso aqui é chamado de camadas ou níveis. Porém, dentro das camadas, existem subcamadas, então é chamado de subníveis. Esse subnível, para não esquecer, é São Paulo, Distrito Federal, ok? Onde o S, nesse caso, cabe 2 elétrons. Daí em diante eu vou somando com 4 e vou determinando os valores dos demais, tá? Então, 4 e 2, 6, com 4, 10, com 4, 14. Isso também é infinito, mas não vou entrar em detalhe aqui. Aqui, então, em cima é os subníveis, embaixo é o número máximo de elétrons. Então, de K até aqui, número de 1 até 7, coloco o primeiro subnível que é S, e portanto vou colocar S em todos. Depois disso, eu vou cancelar apenas o primeiro. E número de 2, 3, 4, 5, até 7. E coloco o próximo subnível que é P, em todos. Da agora em diante eu vou cancelar o primeiro e o último até acabar. Então, eu cancelei o primeiro e o último. Então, o número é de 3, 4, 5, 6. Próximo subnível, D. Coloco o D em todos eles. E cancelo o primeiro e cancelo o último. Número de 4 até 5. Último subnível, F. Aqui tem 90% do diagrama feito, ok? Porém, tem que ter os cortes agora na diagonal. E esses cortes não tem uma regra específica, mas eu vou colocar como se fosse 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, ok? 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, ok? Então seria isso. Então, portanto, nos cortes aqui, seria como aqui então? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, ok? E aí, nesse caso, é só descer de escorregadeiro, começando sempre aqui do final. Então, desce 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Preciso dessa sequência, então. Então, nesse caso, a sequência seria, então, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Então, paramos em 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4P, 5S, ok? 5S, 4D, 5P, 6S, 4D, 5P, 6S, tudo bem? Agora volta 4F,
4F, 5D, 6P, ok? 4F, 5D, 6P, 7S. 7S. Voltando para o final, então. 5F, 6D, 7P. 5F, 6D, 7P, ok? Isso cabe 118 elementos químicos, tá? Uma manha simples aqui, quando chegar em 3D, já vai ter um total de 30 elétrons. Quando chegar em 4F, já terão um valor de 70 elétrons aí, ok? Então, para que possa praticar isso, vamos fazer a distribuição eletrônica então. Então, um aqui, por exemplo, o magnésio, que o número atômico é 12. Como é que eu vou fazer a distribuição? Então, se ele é 12, então, vou levar ele até 4S, até 3S nesse caso. Então, vai ficar 1S, 2S, 2P, 3S. Então, o S cabe quanto? 2. O S cabe quanto de novo? 2. O P cabe quanto? 6. E o último é S. O último sempre ou vai ter o valor máximo ou vai ter um valor menor que ele. Nunca superior a ele. Então, portanto, já tem 10. Como aqui tem 12 e o S cabe 2, aqui seria 2. Ok? Então, portanto, tem o outro aqui, por exemplo, alumínio, que é 13. Então, seria 1S, 2S, 2P, 3S. Ok? E nesse caso, o 3S só vai até 12. Então, depois de 3S, vou levar a 3P aqui. Então, S cabe 2, S2, P6, S2, P cabe 6. Mas eu já tenho 10 com 2, 12. Então, para 13 falta apenas 1. P cabe 6, mas eu só tenho 1 para ele ali. Então, ele vai terminar com 1 ali, ok? Então, mais um exemplo disso, podemos falar do bromo, que tem nesse caso 35. O bromo que tem 35. Então, se até 3D tem 30, vou levar até 4P. Então, vai ficar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Ok? 3D, 4P. Pronto. Nesse caso, o S cabe quanto? 2. E o outro S? 2. E o P? 6. E o S? 2. E o P? 6. E o S, 2. E o D, 10. Então, já tem um total de 10, 20 com 10, 30. Mas ele tem 35. E P cabe 6. Mas eu tenho quanto para ele? 5. Então, não coloco 6, coloco 5. Isso é a distribuição eletrônica. Ok? Porém, já falando da configuração de Lewis-Pauling, configuração eletrônica e distribuição, vem a camada de valência. O que é a camada de valência? Muito importante. A camada de valência é a última camada. Como é que eu sei que é a última camada? É o maior número, esse aqui, ó, 1, 2, 2, 3 é o maior número, podendo ter 1 ou no máximo 2. Então, nesse caso aqui, quem é o maior número? É o 3. E por ter só o 3, só ele faz parte da camada de valência. Então, isso aqui é a camada de valência. Quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons na camada de valência. Passando para o alumínio, nesse caso, quem é o maior número? 3 é o maior número. Quantos 3 tem? 2. Então, os 2 têm que fazer parte da camada de valência. Essas duas aqui é a camada de valência. Quantos elétrons na camada de valência? 2 e 1, 3 elétrons na camada de valência. Já o bromo, qual é o maior número? O maior número é 4. Quantos 4 tem? 2. Tem o esse e tem o esse. Esses 2, 4 vão fazer parte da camada de valência. Então, quem é a camada de valência? 4S2, 4P5. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2 daqui, com 5 daqui, total 7 elétrons na camada de valência. Isso é a camada de valência. Nesse caso, para saber quem é o subnível mais energético, eu preciso tomar o número quântico principal mais o secundário. E sempre é um dos últimos nesse caso, tá? Se empatar, quem tiver o maior número quântico principal, nesse caso, é o mais energético. Então, só pode ser os últimos. Então, como eu calcularia aqui? Se aqui é 3, então a energia dele é como aqui? 3, que é o número quântico principal, S é quem? É 0. Então ficaria 3 mais 0. Então a energia dele seria quem? 3, por exemplo. Ok? Nesse caso,
ele seria o mais energético aqui. Por quê? Aqui seria 2, ok? Mais um daqui, que P é 1, ficaria com 3, empatou. Esse aqui empatou. Só que esse aqui, 3, é o maior número quântico principal. Então, portanto, ele é o mais energético. Olhando desses dois, aqui, qual seria a conta? Seria 3, mais o S que é 0, ficaria 3. E aqui, seria 3 mais P. P é quanto? 1. Então, nesse caso, ficaria 4. Então, esse aqui é o subnível mais energético. Então, qual a energia dele? A energia dele seria qual o número quântico principal? 3. E o secundário, S é 0, P é 1. Então, o total de energia dele seria igual a 4. Ele é o mais energético. Então, esse é o mais energético. Ok? Desses dois aqui, quem seria o mais energético? Então, um desses dois é o mais energético. Como é que eu calcularia o valor desse aqui? 3, que é o valor daqui, e D cabe quanto? D cabe 2, então somaria com 2. Então teria um total de 5. Esse aqui, como ficaria? 4 e somando P. Qual o valor de P nesse caso? P é 1, então somaria 4 com 1, que ficaria quanto, por favor? 5. Então empatou os dois. Como é que eu sei? Esse número quântico principal é 3. Esse é quanto? É 4. Quem tem o maior número quântico principal é o mais energético. Nesse caso, então, quem é o mais energético é o 4P5. Qual a energia dele? É igual ao número quântico principal, mais o secundário, que nesse caso é igual a 5. Ok, pessoal? Borrou aqui. Energia é igual a 5. Pronto? Isso é de suma importância. Espero que tenha compreendido o conceito aí. Valeu? Até a próxima.